Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está assistindo esse vídeo. Nós vamos falar hoje da organização do espaço brasileiro, pegando ali desde o período colonial até partes ali do século XX, né, 19 e 20. Vamos comentar também, né, o que é uma república, como é que se organiza o Brasil politicamente, e falar das macro-regiões e de outras formas até mesmo de regionalizar o Brasil, né, que já foram aí pensadas, tá? Beleza? Então vamos lá. Claro que já que a gente está falando de organização do espaço brasileiro, a gente tem que comentar ali do início, né? Do início do processo de colonização. E o Brasil vai ter uma colonização efetiva a partir de 1534. Porque entre 1500 e 1534, tá? A gente tem uma colonização que a gente chama de colonização de feitorias, ou período pré-colonial, tá? Que o objetivo principal dos portugueses era a retirada do pau-brasil, né? Um certo reconhecimento do território, tá? E, claro, né, tentar ali a expulsar os franceses que estavam o tempo todo querendo invadir nosso território. Não é à toa que os franceses conseguem até formar uma colônia por pouco tempo, que é a França Antártica, que era aqui no Rio de Janeiro. Ok? Então, entre 1500 e 1534, havia muito da questão de reconhecer esse território, né, da exploração do pau-brasil. As expedições que aconteciam também era para tentar expulsar os franceses, que também tentavam ali comercializar com esses nativos, invasão de território, né? Pensando até mesmo numa colônia francesa, por que não, nessa América do Sul, tá? E aí as capitanias hereditárias, elas vão surgir com a ideia de que, olha, a gente precisa fixar um ponto aqui, né? Tomar de vez esse território para que a gente não perca, tá? Então essas grandes faixas de terras aí vão ser cedidas a portugueses, nobres portugueses, militares portugueses, que vão administrar essas faixas de terra e vão começar a doar terras dentro dessas faixas de terra, que são as capitanias hereditárias, né? Lembrando que esse donatário, esse dono dessas faixas de terra, vamos dizer assim, né? Dono, para ficar mais fácil de entender, é que vai administrar essas faixas de terra, eles passariam, desculpe, eles passariam essas terras, né, para seus filhos deveriam passar para os seus filhos, então de forma hereditária, por isso que a gente chama de capitania hereditária, tá? Então quando ele morresse, ele deveria passar essa administração, né, para os seus filhos, ok? E o papel desse donatário, né, essa pessoa que vai estar administrando essa grande faixa de terra, né, ele, claro, era ali tentar incentivar os núcleos urbanos a surgirem, né, a economia, principalmente a agricultura, né, dentro dessa capitania, a doar as terras, né, conter também os conflitos indígenas que aconteciam com os portugueses. Eles tinham ali alguns objetivos que deveriam seguir, tá? Só que essas capitanias elas não vão dar muito certo. Apenas duas vão vingar economicamente, que é São Vicente e Pernambuco. Tá? A cana-de-açúcar começa a aparecer após essa grande exploração do pau-brasil, encaminhando para um outro ciclo econômico, tá? E apenas duas acabam vingando economicamente, que é São Vicente, que vai ser administrada por Martim Afonso de Souza, que já tinha experiência com as questões de cana-de-açúcar, né? Ele vai trazer as primeiras mudas de cana-de-açúcar para cá, tá? Que já eram plantadas nas ilhas de Açores e Madeira. E Pernambuco vai vingar muito por conta do solo, o solo de Massapê, é conhecido, né, como solo de Massapê, que é um solo fértil, tá? A proximidade também com o continente europeu, né, então de certa forma com Portugal, facilitava o escoamento desse açúcar já refinado, né, porque o processo de refino já era feito aqui na colônia, tá? O clima também ajudava bastante na plantação da própria cana. Então esses motivos ali vão fazer Pernambuco vingar, principalmente economicamente, na questão do plantio da cana-de-açúcar. Tá? As outras capitanias não vão vingar economicamente, não é à toa que esse modelo, né, desses donatários administrarem essas faixas de terras vão acabar logo logo, né? Em 1548, para ser ali preciso, a gente vai ter a instituição do governo geral, né? Tendo o primeiro governador geral da colônia, o Tomé de Souza. Tá? As capitanias elas vão continuar, só que elas vão voltar para a mão da coroa portuguesa, porque esses nobres, esses militares portugueses não estavam conseguindo administrar essas faixas de terra, porque você tinha muitos conflitos com os nativos, né? Você vai ter casos de morte, até de capitão hereditário, é, é, é,
por conta dos conflitos que eles tinham com os nativos, tá? Então, assim, economicamente, essas capitanias não vão vingar muito, tá? Apenas duas vingam economicamente, como São Vicente e Pernambuco, muito por conta da cana-de-açúcar, tá? E outra coisa, a colônia ela não podia comercializar com outras colônias, com outras metrópoles, e uma comercialização interna muitas vezes também era impedida, tá? Por mais que também havia muita dificuldade, até pela complexidade do território, você não havia estradas, né? Essas estradas vão surgindo ao longo do tempo para fazer essa conexão, então eram meio que lugares isolados também no Brasil, né? Regiões muito isoladas, tá? Vocês vão perceber isso, a gente vai comentar já já nessa, nessa aula, tá? Então existia a questão do pacto colonial. A colônia só podia comercializar com a metrópole portuguesa, ok? E era impedido, então, até a comercialização entre essa colônia e outras colônias. A comercialização interna também, às vezes, era impedida, por mais que ela fosse muito difícil de acontecer pela complexidade do território, pelo tamanho do território, tá? Beleza? Então, é, quando a gente está falando dessa parte da organização do espaço brasileiro, a gente comenta os chamados ciclos econômicos, né? O primeiro ciclo econômico do Brasil vai ser o pau-brasil, né? Em seguida, a gente tem aí a cana-de-açúcar. Isso não quer dizer que um vai excluir o outro, tá? Isso quer dizer, só explorava o pau-brasil e agora parou, agora vem a exploração da cana-de-açúcar. Não é isso. É que você vai ter uma queda nessa exploração, isso não quer dizer que não continuava a exploração daquela atividade econômica, tá? É que algumas vão ser mais relevantes em determinados períodos do que outras, tá? Então, quando a gente fala de ciclos econômicos, a gente está falando de atividades econômicas que em determinados momentos vão ser relevantes para o Brasil colônia, tá? Ou até para o Brasil império, que é o caso do café. Um ciclo não exclui o outro. Então, a cana-de-açúcar agora está forte em determinado momento na história do Brasil. Isso não quer dizer que parou de explorar o pau-brasil, né? E que não se está explorando outros recursos naturais, tá? O primeiro ciclo que o Brasil vai passar é o do pau-brasil no século XVI, que vai utilizar a mão de obra nativa e vai exportar essa madeira. Mas por que eles estavam tanto querendo essa madeira, né? O pau-brasil, essa árvore era tão, né, obcecada ali, os portugueses obcecados por essa árvore. Bom, tinha a questão da tinta, né? A madeira do pau-brasil é avermelhada, tá? E aí, essa tinta ali, né, era utilizada para tingir roupas e tudo mais, então tinha um valor grande no mercado europeu, tá? E, claro, quem tinha que fazer a retirada eram os nativos, que havia uma troca, um escambo também, né? Então, muitos ganhavam ali espelhos, roupas, né? Iam trazendo outras coisas, anzóis, né? Eles davam anzóis ali pros indígenas, e aí que facilitava a pesca deles. Então, havia uma troca ali, enquanto isso os nativos tiravam essa árvore, né? Cortavam ali e colocavam nos navios. É claro que vai ter um processo também de escravização desses nativos. O que vai acabar salvando a pele deles são, no caso, os jesuítas, né? Que vão dizer que os nativos não deveriam ser escravizados porque eles tinham alma, tá? Mas eles acabam sendo catequizados, né? Bom, o segundo ciclo vai ser a cana-de-açúcar, que vai do século XVI ao século XVIII, tá? Que aí já vai utilizar uma mão de obra africana, tá? Começa um processo, né, muito infeliz de escravização dos povos africanos para trabalharem nas colônias aqui na América, com um foco muito grande na exportação dessa produção, dessa cana-de-açúcar. Na verdade, a cana-de-açúcar já transformada em açúcar. Então, esse açúcar já era exportado, né, totalmente transformado. E essa produção era em grandes propriedades, em grandes fazendas, né, que a gente chama aí de latifúndios, tá? E a produção vai ficar muito forte no litoral, beleza? Com destaques para a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Lembrando que a pecuária ela também começa a ficar forte no Nordeste, mais pro interior do Nordeste, tá? Entre os séculos XVI e XVIII. Começa a levar um processo de interiorização de parte dessa população, tá? Beleza? Importante comentar isso aqui. E lembrando que cada ciclo era meio que uma ilha produtiva, então não se ligava às outras regiões, tá? Então eu vou até mostrar no mapa aqui, mais à frente, ó. Olha aqui. Tá vendo que basicamente, ó, você tem ilhas produtivas, né? Partes do Brasil que não se conectavam tanto. E aí cada dessas regiões que vocês estão vendo produziam um determinado tipo de atividade econômica e exportava, mandava para Portugal, tá? Isso continua até no século XIX, já o Brasil independente, com foco no café, e não havendo ainda uma ligação entre essas regiões. As estradas eram precárias, né? Essa ligação
entre núcleos urbanos e áreas rurais eram bem dificultosas. Então o Brasil era meio que isolado, né? As regiões brasileiras eram meio isoladas umas das outras, né? Com foco no mercado externo. Tá? Então, quando a gente fala de um Brasil arquipélago, isso é, existiam ilhas produtivas que não se interligavam. Tá? É, 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 Elas estavam ali com atividades econômicas acontecendo e com foco no mercado externo, exportando. Tá? Então, isso aqui é importante comentar, beleza? Porque cada ciclo que a gente está vendo aqui era uma espécie de ilha produtiva. Né? Você vai ver a cana-de-açúcar muito presente no litoral, né? Você vê uma pecuária no interior do Nordeste, você vê ali um pau-brasil também presente no litoral ainda, por mais que é um ciclo que vai decaindo, né? Mas atividades muitas vezes isoladas, não ligadas umas às outras, tá? Regiões isoladas, não ligadas umas às outras. Então é um Brasil arquipélago que a gente chama, pouco conectado. O terceiro ciclo, a gente tem a presença das drogas do sertão, ali no século XVII, das chamadas especiarias amazônicas como Guaraná, Urucum, Cacau, indo basicamente para a metrópole também, Portugal. E a gente tem o ciclo do ouro, na mineração, forte mais em Minas Gerais e no centro-oeste, que vai gerar também uma interiorização da população e vai utilizar a mão de obra escravizada, tá? Beleza? E no século XIX até o XX, a gente tem um café e a borracha, tá? Muito presente. Beleza? No caso do café, forte no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, como vocês podem ver aqui no mapa, né? Esse café vai se expandindo, tá vendo? Ele tá muito forte ali até 1850 no Rio de Janeiro, Vale do Paraíba e parte de São Paulo, mas ele se expande para Minas Gerais, se expande para São Paulo, se expande para o Paraná. Até porque aqui vocês vão ter fatores muito importantes. Nessa região aqui entre São Paulo e Paraná, você tem um solo de terra roxa, muito bom, é um solo basáltico, né, de origem vulcânica, muito fértil, bom para plantar o café. A questão da altitude aqui, nas serras, Serra da Mantiqueira, tá pegando Minas Gerais, São Paulo, né, as serras do Rio de Janeiro, o café precisa não só de umidade, mas ele também é bom para plantar em altitude, tá? Então, além do solo fértil que você tem aqui, você tem as regiões de serra, então altitude bom para plantar o café, tá? Você tem um clima tropical presente aqui, tropical, subtropical, que tem umidade, né? Você tem chuvas regulares o ano inteiro no clima subtropical, tá? Então isso é bom para o café, ele precisa de umidade, precisa de água, tá? Então isso vai ser importante até mesmo para o plantio do café, que vai chegando até mesmo ao Espírito Santo ao longo do tempo, tá? A mão de obra que vai ser utilizada vai ser escravizada e depois uma mão de obra europeia no século XIX, com a chegada de italianos, alemães, tá? Que vão trabalhar nessas fazendas. Tá? O café ele vai financiar as ferrovias, vai financiar a industrialização do Brasil. Por mais que os cafeicultores, eu falei com vocês já em outros vídeos, eles não estavam interessados no processo de industrialização do Brasil, tá? Mas, de certa forma, né, a infraestrutura que eles deixaram, principalmente em São Paulo, vai ajudar no processo de utilização do Brasil, por conta das ferrovias que seriam do interior, ligando aos portos, como o Porto de Santos, tá? Bancos, as áreas urbanas que iam surgindo. Tá? Então, essa infraestrutura que vai sendo criada, né, vai ser importante sim para o processo de industrialização no Brasil, mais à frente. Só que muitos, claro, muitos cafeicultores não estavam interessados também, pelo menos no século XIX, né, pelo menos até chegar à crise de 29, de investir o seu capital em fábricas. Tá? Então, o café ele acaba concentrando todo o poder econômico em uma região, tá? Que é o Sudeste. Beleza? Até porque você vê um café presente, muito forte no Sudeste e parte do Sul do Brasil, ali no Paraná. Então, resumindo, né, o café ele vai ser importante para criar essa infraestrutura, só que ela vai ficar muito concentrada no Sudeste, porque vocês estão percebendo que a plantação do café ela vai estar concentrada nessa região. Então a infraestrutura ela acaba ficando ali, o que vai ser importante mais à frente para essas indústrias começarem a surgir, até mesmo com parte do capital dos cafeicultores, apesar deles não estarem muito convencidos a investir esse capital, né, em fábricas também do século XIX. Né, a gente tem mais fábricas de bens de consumo não durável nesse período, de roupas e alimentos, né? Mas essa infraestrutura que vai ser criada, principalmente em São Paulo ali, vai ser importante para esse processo fabril surgir no Brasil ao longo do tempo, né? Principalmente já ali nos anos 30, pós-crise de 29, tá? A borracha, ela também tem uma presença forte no século XIX, principalmente na região amazônica,
tá? No século XIX está acontecendo um processo de segunda revolução industrial, né? O surgimento dos carros que precisam de pneu e o látex que sai das seringueiras vão ser uma matéria-prima muito importante, né? Para fazer a borracha e tudo mais. É uma matéria-prima importante, né? Nesse momento histórico, tá? Você vai ter uma migração grande, né, do Nordeste para o Norte. Muitos vão procurar trabalhar ali com a retirada do látex, né, dessas seringueiras. E essa produção da borracha vai fazer Manaus e Belém crescerem bastante economicamente. Já à toa que vão chamar aí Manaus da Paris dos Trópicos, né? Então você vai ter muita chegada de navios ali, né, com interesse até mesmo nessa extração do látex, dessa compra do látex para fazer a borracha, tá? Só que com o tempo a borracha ela começa a decair porque alguns ingleses e holandeses vão roubar mudas das seringueiras, né, e vão começar a plantar em colônias no continente asiático, né, que os ingleses e holandeses tinham, tá? E principalmente monocultura. E aí isso vai gerar uma queda na produção, não da extração em si, desse látex na região amazônica, porque agora, né, isso vai estar tendo uma grande produção em larga escala, né, em grandes propriedades na Ásia, entendeu? É uma grande sacanagem que foi feita também, né, prejudicando a economia da região norte. Mas isso vai acontecer, tá? E você acaba tendo uma queda, né, principalmente ali partes do século XX, da extração do látex, né, para matéria-prima para borracha, né, e que vai ser muito utilizada na produção de pneus, ok? A gente vai ter uma migração muito grande de brasileiros para a região do Acre, que pertencia à Bolívia, né? Isso vai gerar até o interesse da compra do Acre para o Brasil. E no Tratado de Petrópolis, de 1903, você tem a compra desse território, até porque havia muitos brasileiros ali trabalhando na extração do látex das seringueiras, tá? Olha imagens, por exemplo, de Manaus, né, do século XIX, ok? Conhecida como a Paris dos Trópicos. Ali você vê dois seringueiros trabalhando, retirando látex, tá? Aí, ó, questões para a gente resolver. A mão de obra que atuou no ciclo da borracha era predominantemente formada por quê? Por trabalhadores que vinham do Nordeste, tá? Ok? E o ciclo do café, que se estendeu do século XIX ao século XX, contribuiu para a industrialização de qual estado brasileiro? São Paulo, tá? São Paulo. Aqui, o mapa dos ciclos econômicos, das chamadas ilhas econômicas, né? Você vê ali uma presença forte, né, da mineração, Minas Gerais, Centro-Oeste, né? Você tem uma presença da pecuária ali no interior do Nordeste, da cana-de-açúcar aqui, ó, no litoral nordestino, ok? Você tem uma presença do cacau, principalmente em Ilhéus, ok? O algodão no Maranhão, principalmente nos séculos 18 e 19, tá? O cacau vai ser também importante aqui, ó, no século 19 e 20 em Ilhéus, na Bahia. O café, olha, o café pegando Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Paraná. As drogas do sertão, olha aqui as drogas do sertão presente aqui. A borracha também, na região amazônica. Mas você vê que são ilhas econômicas, né? O Brasil é meio que um arquipélago aí, não havia uma conexão entre as regiões. E claro, um mapa, né, do Brasil mostrando os ciclos econômicos do século XVI até 1930, tá? Bom, e a gente fala um pouco da organização política do Brasil. O Brasil é uma república desde 1889, né? República vem do latim de res publica, coisa pública, algo do povo. Então o poder está na mão do povo, tá? Então desde o dia 15 de novembro de 1889 o Brasil se tornou uma república. E há uma divisão dos poderes, né? Para a gente não concentrar o poder na mão de uma pessoa ou de instituição. E existem três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Bom, o Brasil é um estado, tá? Um estado aí, aquele estado com letra maiúscula, tá, gente? Que é a diferença do estado com letra minúscula, que são unidades federativas, mas esse estado no sentido, né, de estado-nação, tá? Que é um território com instituições, né, que vão controlar e administrar com soberania esse país, né? Então nós vamos ter várias instituições econômicas, políticas, que vão controlar e administrar todo esse território, né? Pensando nas questões econômicas, nós temos o Banco Central, nós temos vários ministérios, né? Ministério do Trabalho, Ministério da Fazenda, entre outros.
Nós temos instituições públicas importantes como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, tá? Nós temos um judiciário que é importante também para fazer o julgamento aí da população. Então a gente tem diversas instituições, né, que vão controlar e administrar esse território, né? E isso ajuda a formação desse estado. E esse estado é dividido em entes federados, que são os municípios, os estados, as unidades federativas, o Distrito Federal e a União, que em si é o governo federal, tá? Faz parte desse estado, ok? E aí, olha, para a gente fazer uma questãozinha, né? Quem faz parte do executivo, tá? Para que ele serve? Nesse caso aqui, ó, olha lá, os prefeitos, governadores, presidentes fazem parte do executivo. Eles servem para executar leis, eles podem criar, podem cobrar impostos, entre várias e inúmeras obrigações que o executivo tem que fazer, tá? Isso aqui é só algumas coisinhas. No caso seria a letra C. Beleza? Lembrando que cada ente federado, se é o município, o estado, né, a União, vão ter seu papel. Eles têm papéis ali para resolverem, tá? Os municípios, por exemplo, cuidam do transporte público, do cemitério, das escolas municipais, de parte da saúde. E é a menor unidade administrativa, que é o município, tá? Geralmente nos municípios você só tem um poder executivo, que é o prefeito, tá? E os legislativos, que são os vereadores. Não existe poder judiciário nos municípios, tá? Então ali a comarca que existe judiciária, ela vai estar ligada ao estado, né? Possivelmente. Agora o estado, a unidade federativa, tem um papel principal com a segurança, com a educação, com a saúde, né? Então são obrigações ali das unidades federativas, né? Com o estado, o famoso estado com letra minúscula. E a União tem um papel de controle da economia, né? Da defesa do território, de melhorar a infraestrutura do território. Esse é o papel do governo federal, quer dizer, um dos papéis. Tem vários ali, ok? Então o Brasil, com seus entes federados, tem suas obrigações. E a gente precisa entender isso, porque as pessoas às vezes começam a procurar, muitas vezes, ali um município, sendo que aquele problema que é para ser resolvido é um papel do Estado. Quando a gente fala de segurança, é um papel do Estado que você vive, da unidade federativa que você vive, né? Ela que tem que fazer concurso para os policiais, ela que tem que comprar carros, para armas, tudo mais. É o papel da unidade federativa, não é da sua prefeitura, né? É claro que se aquele estado está com dificuldades financeiras, a União pode ajudar passando repasses financeiros para que aquele estado possa ali fazer um concurso, melhorar a questão da segurança, tudo mais. Pode pedir ajuda, né? Talvez da questão do exército, de intervenção no Estado, entra essas outras questões que podem ser discutidas, tá? Deputado federal e senador, tem diferenças? Tem, tá? Os deputados geralmente ficam 4 anos e podem ser reeleitos. Eles podem criar leis, votar em projetos de leis, no afastamento do presidente da República, tá? E repassam ali para os senadores decidirem. Os senadores podem ficar 8 anos e representam os seus estados. Eles têm outras atribuições, né? Eles podem escolher nomes para o Supremo Tribunal Federal, para a presidência do Banco Central, podem julgar crimes de responsabilidade financeira pelo presidente, né? Assim como começa essa votação ali com os deputados e os senadores acabam decidindo ali se afastam ou não o presidente, tá? Eles existem ali as suas atribuições. Lembrando que os senadores representam ali os seus estados, então eles também vão trazer demandas dos seus estados, o que os seus estados precisam, isso vão ser discutidos também, tá? E levam até essas demandas dos seus estados para serem discutidas no Senado Federal, tá? E para a gente encerrar essa nossa aula, né, a gente vai falar um pouco das macro-regiões do Brasil, já que a gente está falando da organização do espaço brasileiro, como é que o Brasil é dividido, tá? E essa divisão regional que vocês conhecem, ela foi criada em 1980 pelo IBGE, que é essa aqui, né, de norte, sul, sudeste, centro-oeste e o nordeste, tá? Beleza? O Brasil já teve outras divisões regionais, mas a que você conhece, ela vem de 1980, que é dividido nessas regiões. Lembrando que existem 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. E você deve estar se perguntando, para que serve essa regionalização? Para melhorar as políticas públicas, verificar qual região precisa se desenvolver mais, ter mais obras, ter mais investimentos, tá? Então essa regionalização, ela tem um motivo, ok? Lembrando que em 77 é criado o Mato Grosso do Sul, tá? Há uma divisão, existia apenas um Mato Grosso.
e o surgimento do Tocantins, principalmente ali durante a criação da Constituição Federal, tá? Tocantins pertencia a Goiás, ok? Essa atual regionalização, ela vai levar a alguns critérios, tá? Então, claro, para você regionalizar alguma coisa, você tem que utilizar alguns critérios, né? Se a gente quisesse por exemplo, regionalizar uma sala de aula, né? Eu vou ter que utilizar alguns critérios. Eu vou botar aqui só as meninas, aqui só os meninos, ou então aqui só o pessoal que tem cabelo preto, cabelo rosa, cabelo cinza. Eu vou utilizar critérios para dividir, tá? Então a mesma coisa o Brasil. Eu vou utilizar algum critério para regionalizar essas porções do meu território, tá? Então eu vou utilizar o grau econômico. Por exemplo, se você for olhar o Sudeste, né, é onde a economia é mais forte, é onde é mais industrializado. Então eu estou utilizando um critério, né? Eu estou pegando São Paulo e Rio de Janeiro, botando numa mesma região, até porque são dois estados bem industrializados, né? Principalmente São Paulo, até, né, bem à frente do Rio de Janeiro, tá? Principalmente hoje. Então estou utilizando um critério, um grau econômico. Eu posso utilizar o grau físico também, se o clima é parecido, se o bioma é parecido. Se eu pegar aqui, ó, a região norte, nós temos a floresta amazônica, uma floresta densa, né, com muita evapotranspiração, né, um bioma amazônico, né, e um clima único, um clima equatorial, né? Então, estou utilizando um critério. Eu posso também utilizar critérios populacionais, na questão da cultura, pode ser levado em conta, principalmente pensando no Nordeste, tá? Eu posso também levar a questão da densidade populacional. Essa região aqui, né, se a gente pegar o Sudeste, tem muita gente, então é um outro critério também, não só o critério econômico, tá? Então, eu vou utilizar critérios para regionalizar, ok? E quando a gente fala de região, região é uma área do espaço que apresenta características em comum, uma certa homogeneidade. Então, no Sudeste tem uma certa homogeneidade. Eu estou vendo que é a mais industrializada e a região econômica mais forte. Eu estou vendo que tem muita gente. Então, estou utilizando esses critérios únicos, né, gerando uma homogeneidade, uma coisa única, ok? Que apresentam características em comum. Então, isso ajuda a regionalizar, tá? Lembrando que a população de cada região do Brasil, na região norte você tem em torno aí de 17 milhões de pessoas, no centro-oeste 16. Olha aí, ó, Sudeste 84, apesar que o Sudeste já chegou a 89, tá? Esses números precisam ser atualizados, ok? Então, no Nordeste, se não me engano, também chega a 56 milhões, tá? Então, é a população aí de cada região, ok? Existem outras propostas de regionalização do Brasil, tá? E eu vou te mostrar uma delas aqui, que são chamados complexos regionais ou regiões geoeconômicas, tá? Essa proposta de regionalização, né, ela vem de um geógrafo chamado Pedro Jaeger, né, nos anos 60, tá? E essa proposta, ela não respeita os limites estaduais. Olha aqui no mapa, por exemplo, ela não está respeitando os limites dos estados, tá? Ela acaba inserindo parte de alguns estados com características que estão mais próximas à região vizinha, né? Então, vou te mostrar um exemplo aqui. Se você pegar essa parte aqui de Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, ela tem características físicas, econômicas, muito mais próximas do Nordeste do que no Sudeste. Por isso que ele acaba pegando essa parte do norte de Minas Gerais e meio que acrescentando na região Nordeste. Então, essa proposta de regionalização, ela não está levando em conta os limites dos estados, né? Que pode ser um rio, um relevo, né? Às vezes é um limite natural, tá? Ele está pegando ali as características econômicas, as físicas também, né? Porque o norte de Minas Gerais ele tem uma característica física muito parecida com o bioma Caatinga, tá? Mas o que vai pesar aqui, na verdade, é a questão econômica. O norte de Minas Gerais é uma região muito pobre, né? Muito semelhante ali ao sertão baiano, tá? Vivendo muito da criação de animais, de uma agricultura de subsistência. Então isso vai sendo levado em conta. Então o que vai pesar para o Pedro aqui, que vai gerar essa proposta de regionalização, que na visão dele o Brasil poderia ser regionalizado assim, tá? A questão econômica vai pesar mais. Então ele não respeita esses limites dos estados, tá? E vai vir ali, vai acabar inserindo uma parte de algum estado, né, que está com uma característica muito semelhante, né, muito próxima à região vizinha, tá? E aí eu estou mostrando esse exemplo para vocês próprio ali no norte de Minas Gerais, né? Ele está muito mais ligado economicamente, né, ao Nordeste do que a região Sudeste, vamos dizer assim, que ele está chamando até de Centro-Sul,
tá? Beleza? Então ele divide até o Brasil em 3 grandes regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, tá? E aí a gente vai ver essas características que o Pedro vai observando e colocando, né, esses estados numa mesma região, numa mesma proposta de regionalização, ok? Então no Nordeste ali, ó, ele vai mostrar, é a porção mais antiga do território em ocupação, é o primeiro núcleo econômico do país, a gente começa a ocupar o Brasil pelo Nordeste, tá? Tem uma grande repulsão populacional, o Nordeste sempre expulsou muitas pessoas porque elas foram procurar o Sudeste por conta da industrialização, a questão da seca. O Nordeste passou por uma industrialização mais tarde ainda, se comparado ao Sudeste. A estrutura fundiária é muito concentrada, tem muita concentração de terra, o que intensificou a pobreza na região. O turismo é forte, tem polos industriais fortes hoje, como o polo de Camaçari e Santo Agostinho, ok? No Amazônico, há uma baixa densidade populacional, 7% da população mundial está ali, né? Ok? A região da zona de Franca de Manaus é a região, acaba sendo a região mais industrializada dessa região norte, tá? É uma região que depende muito da mineração e do extrativismo, uma presença cada vez maior da agricultura que está gerando desmatamento, né? E também da própria criação de animais, tá? Que está avançando o chamado arco do desmatamento, né? A sua fronteira agrícola, ok? E há um predomínio grande da floresta amazônica com enorme evapotranspiração e chuvas constantes. São características que você vê nessa região amazônica, que ele está chamando de região amazônica. Já o Centro-Sul, né, concentra 60% da população brasileira, 80% do PIB nacional, é a mais industrializada, está muito associado à cafeicultura, esse processo de industrialização, né, foi associado à cafeicultura. É a mais urbanizada, que tem mais mercado consumidor. A agricultura de exportação é muito forte, principalmente na parte do centro-oeste, que está dentro desse centro-sul. Tá? É a principal produção de petróleo no Brasil, principalmente Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tá? Você tem a presença da Bolsa de Valores do Brasil, a B3, principalmente em São Paulo. Tem sede de estatais como a Petrobras no Rio de Janeiro, de bancos e de multinacionais. Tem um tecnopolo importante que é São José dos Campos, onde vai estar a Embraer e o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então o Centro-Sul tem características importantes economicamente, acaba sendo a mais industrializada, a mais urbanizada e também com a agricultura muito forte. Tá? Então acaba sendo a região mais desenvolvida economicamente do Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com os colegas de vocês, né, sobre aí a organização do espaço brasileiro. Valeu, gente, falou!